Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Jennifer. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo em cinemática. Estamos na aula 17 do setor A, estamos conversando sobre a velocidade vetorial. Então, para a gente começar, vocês podem abrir a apostila na página 158. No último vídeo, eu falei um pouquinho sobre as grandezas vetoriais. E eu disse então que uma grandeza vetorial, diferentemente da escalar, a grandeza vetorial ela precisa que você deixe claro qual que é o módulo da intensidade, tá? A direção e o sentido. Lembrando, quando eu falo direção horizontal, vertical, você tem várias linhas na horizontal, elas são paralelas ali. E o sentido, para a direita ou para a esquerda, para cima, para baixo, norte, sul, sul, norte. E quando eu falo de velocidade, a velocidade ela é uma grandeza vetorial. Então, eu tenho um conjunto de informações que eu tenho ali no velocímetro, tá? Eu coloquei um exemplo aqui do avião. Quando a gente olha aqui no velocímetro do avião, no caso ele está indicando 140 nós. Convertendo, vai dar aproximadamente 250 km por hora. Isso é a intensidade da sua velocidade em um determinado momento. Nesse mesmo momento, quando a gente olha para a bússola, indica ali que ele está indo para o norte. Logo em seguida, né, um tempo depois, a gente olha e vê que a velocidade do avião continua 140 nós, 250 km por hora. Ah, professora, então a velocidade ali está igual. A velocidade escalar, sim. A intensidade da velocidade escalar, sim. Lembrando que a velocidade escalar a gente utiliza um número e uma unidade de medida, certo? Então, 250 km por hora, ponto. Agora, quando você olha ali para a bússola, a gente vê que ele não está mais em direção ao norte, tá? Aqui ele fala que está aproximadamente a 120 graus com direção norte. Ou seja, a intensidade da velocidade é igual, porém, a direção, ele pode ter continuado ali horizontalmente, mas o sentido estava diferente, tá? Então, a nossa velocidade, ela é uma grandeza vetorial, gente. Continuando aqui, eu coloquei mostrando aqui, tá? Que a intensidade de uma velocidade vetorial, ela vai ser igual à velocidade escalar daquele momento, ou seja, se a velocidade escalar a gente consegue calcular com ΔS e ΔT, foi como a gente aprendeu lá no começo do ano, tá? Essas fórmulas da velocidade escalar, elas são válidas aqui ainda, tá? A direção, aí agora a gente vai começar a analisar um pouco mais esse movimento, tá? Quando a gente tem um movimento retilíneo, a velocidade tem a direção em que a trajetória segue. Porém, quando a gente tem um movimento que é curvilíneo, a velocidade ela vai ser tangente à trajetória, tá? E o sentido é o do movimento, ou seja, o sentido que eu tenho do movimento é o sentido dessa velocidade. Agora, observem aqui, deixa eu só mudar o ponteiro. Observem aqui, eu tenho um carro. Neste momento aqui, ele está no movimento retilíneo. Quando eu chego aqui, nesse movimento curvilíneo, por que eu falei que essa direção ela é tangente à trajetória? Quando você está no carro e pensa aqui que eu tenho uma pista que ela está deslizando, você não muda a sua velocidade, você continua com a sua velocidade contínua ali. Pode acontecer desse carro não conseguir fazer essa curva, porque ele está deslizando. E ele vai para onde? Ele vai seguir aqui, ó, tangente a essa trajetória aqui, no movimento curvilíneo. Então, a gente tem que analisar quando a gente está no movimento retilíneo ou curvilíneo. Eu vou fazer um resuminho mais sobre isso para frente. Vocês têm um resumo aí na página 158, tá? Continuando, já falei um pouquinho de velocidade escalar e vetorial, tá? Então, a velocidade escalar, ela não tem a diferença ali da direção e do sentido,
certo? Porém, aqui ela não é contraditória à velocidade vetorial, tá? A vetorial, como eu falei, a gente precisa da direção e do sentido aqui. Então, eu tenho diferentes movimentos onde posso aplicar essa velocidade vetorial. Por exemplo, aqui eu tenho, no primeiro caso, um movimento retilíneo, certo? MRU, movimento retilíneo uniforme. O que é o uniforme? A gente viu isso lá no começo do ano. Ou seja, a velocidade não se altera. Então, quando vocês observam aqui, essas setinhas, elas estão todas do mesmo tamanho. Por que elas estão todas do mesmo tamanho? Porque a setinha aqui que indica essa velocidade vetorial está indicando que ela tem a mesma intensidade, tá? Quando você vem aqui no nosso movimento circular uniforme, aqui, como você pode ver, movimento circular e a intensidade dessa velocidade não se altera, por isso as setinhas são do mesmo tamanho. No movimento retilíneo acelerado, observem aqui, essas setas aumentaram, ou seja, mostrando que a velocidade está aumentando. Então, eu tenho o primeiro caso que é o movimento retilíneo acelerado e o segundo caso que é o movimento circular acelerado. Ou seja, nos dois casos a seta está aumentando, ou seja, está aumentando a intensidade da velocidade. Porém, embora a intensidade vai aumentando aqui, no movimento circular, a direção e o sentido também estão sendo alterados, diferente do movimento retilíneo, tá? No movimento retilíneo retardado, observem aqui que essa seta está diminuindo, ou seja, a intensidade da velocidade está diminuindo. Então, no primeiro caso, a intensidade diminui, a direção e o sentido continuam o mesmo. No segundo caso, muda a direção, o sentido e também a velocidade, já que ele é retardado, ele está diminuindo. Na apostila de vocês, no caderno, na verdade, no começo do ano, eu passei um resuminho falando de movimento retardado, movimento retrógrado. Vale vocês voltarem e dar uma olhadinha nesse caderno novamente, tá? Então, como eu falei, eu tenho aqui a intensidade, ela vai ser igual à velocidade escalar, então a velocidade vetorial em módulo, porque em módulo, professora, porque eu sempre vou usar o valor positivo. Grandezas vetoriais eu não utilizo negativa, tá, gente? Enquanto a grandeza escalar, ela pode ser negativa, quando ele está acelerando, desacelerando, vai contra a trajetória, a gente viu isso lá no começo do ano. No movimento retilíneo, a direção, a velocidade vai ter a mesma direção da trajetória, e no movimento curvilíneo, essa velocidade ela vai ser tangente à nossa trajetória, como a gente já conversou. Coloquei aqui, então, para vocês relembrarem a fórmula de velocidade média, ΔS sobre ΔT. E aqui eu coloquei a fórmula da velocidade vetorial média, tá? E a gente utilizou o deslocamento, esse ΔR aqui é esse deslocamento, ou seja, eu tenho um ponto A e um ponto B sobre o ΔT, pessoal. Continuando, eu acabei de explicar, o resuminho que vocês têm aqui, mostrando o movimento retilíneo, curvilíneo e circular uniforme, movimento retilíneo e curvilíneo acelerado e também retardado, tá? Vamos fazer os exercícios? Hoje eu vou fazer nessa mesma aula, porque como ela é meio curta, um pouquinho mais curta que as outras, eu vou fazer os exercícios juntos, tá bom? Nesse primeiro exercício, você tem um avião e está mostrando que ele está no movimento, né, uma trajetória circular, e ele fala que o velocímetro está sempre indicando 200 km por hora, ou seja, velocidade escalar é constante. Porém, como ele está no movimento circular, a velocidade vetorial não vai ser igual. Por quê? Se eu olho aqui no instante zero, e ele está numa velocidade de 200 km por hora, essa é a intensidade. Mas a direção é norte e sul, e o sentido ele está para o norte. No segundo caso aqui, quando você olha, a velocidade escalar é a mesma, 20 km por hora. Porém, agora, a direção dele é leste-oeste e ele está indo para o oeste. Da mesma maneira que aqui ele está indo para o sul
e no último caso está indo para o leste. Ou seja, respondendo às questões, você vai completar a tabela. Em todos os momentos, ele está a 200 km por hora. Direção, vai olhar, está no norte-sul, leste-oeste. Lembrando, a direção ela tem 2 pontos, tá, pessoal? E o sentido, você olha lá. Primeiro ele está para o norte, depois para o oeste, depois para o sul e no último para o leste. Tranquilo até aí, né? Aí ele pergunta: é correto afirmar que a velocidade escalar é constante? É constante, velocidade escalar 200 km por hora. Aí ele vai perguntar: e a velocidade vetorial é constante? Lembrando, pessoal, todas as velocidades aí vetoriais elas são diferentes. Embora a intensidade seja de 200 km por hora, elas vão ter direções e sentidos diferentes em cada ponto. Na segunda questão, ele pergunta então sobre algumas afirmações. A primeira afirmação: a velocidade vetorial de um corpo em movimento uniforme é constante em intensidade, direção e sentido, qualquer que seja a trajetória? Não, pessoal, se ele está em movimento uniforme, significa que a intensidade é constante, ele não está aumentando nem diminuindo a sua velocidade. Porém, se a trajetória ali for curva, se eu tenho um movimento circular, né, ou curvilíneo, então a direção e a trajetória são diferentes. A direção e o sentido, tá? 2. A velocidade escalar em um corpo de movimento uniforme é constante. Foi o que a gente acabou de falar. A velocidade escalar é constante, a vetorial não. 3. A velocidade vetorial de um corpo em movimento retilíneo uniforme é constante em intensidade, direção e sentido. A velocidade no movimento retilíneo, sim, porque a direção e o sentido vai coincidir ali com a velocidade, tá? Agora, se ele segue ali, vai ser constante, tá? Essa terceira questão, ela coloca um diagrama, tá? Da teoria dos conjuntos, e ele tem algumas informações que ele solicita aí para você. E com base nisso que nós conversamos hoje, nós temos que completar essas informações. Eu vou aumentar aqui para vocês. Então, quando ele pergunta no movimento retilíneo uniforme, a velocidade ela vai ser constante. A velocidade, ó, vetorial, ela é constante em direção, tá? E na intensidade também, lembrando, retilíneo, tá? Ele vai se manter ali, mantendo a sua trajetória. Então, quando eu tenho um movimento retilíneo, a direção da velocidade vetorial ela vai ser constante. Movimento retilíneo, tá, pessoal? Agora, quando eu tenho um movimento retilíneo que ele é variável, ou seja, ele vai mudar a sua velocidade ali, a velocidade vetorial ela é constante na direção, porém a intensidade está se alterando, ou seja, retilíneo vai continuar na mesma direção, no mesmo sentido, porém, como ele é variável, a intensidade vai alterar, ele pode alterar a sua velocidade, sendo acelerado ou retardado, tá? Aqui no outro lado, no movimento circular uniforme, a velocidade vetorial ela é constante na intensidade, porque ele é uniforme, tá? Porém, a direção vai variando, lembrando que a velocidade vetorial, né, ela vai ser tangente à sua trajetória ali, tá? No movimento circular, então, a intensidade, né, a velocidade vetorial vai alterar a sua direção. A direção é variável ali, sempre tangente à sua trajetória, tá? No movimento circular variável, ou seja, ele vai estar aumentando a sua velocidade ou diminuindo a sua velocidade, tá? A velocidade vetorial, ela varia na intensidade, porque ela está ou acelerando ou desacelerando, e ela também muda a sua direção e sentido, tá? E no movimento variável, a intensidade da velocidade vetorial, ela vai ser sempre variável ali, tá? Já que é um movimento variável, ela pode estar
aumentando ou diminuindo a sua velocidade. Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, enviem no e-mail. Até a próxima, pessoal!